Olá, eu sou Andréa Santos e hoje eu vim apresentar para vocês um pouquinho sobre a pesquisa que eu realizei no curso de especialização África e suas diásporas pela Unifesp. Eu escolhi pesquisar sobre a vida e obra de uma figura extremamente polêmica. Uma pessoa odiada por muitos, amada por muitos também, e que tem um grande peso dentro da nossa literatura nacional. Eu estou falando de alguém nascido em Taubaté, no interior de São Paulo, no ano de 1882, José Bento Renato Monteiro Lobato, conhecido popularmente como Monteiro Lobato. Eu proponho que olhemos para dois focos, né, nessa minha explanação. Primeiro, pensar a respeito da complexidade do ser, como diz o título da minha pesquisa, Monteiro Lobato e a complexidade do ser, no sentido da gente não colocar as pessoas em caixinhas e nem julgá-las de maneira tão dualista, tão fechado, né? Porque as pessoas não são só boas, não são só más. O ser humano é muito complexo. E essa complexidade, no caso do Monteiro Lobato, que é o exemplo aqui, ela aparece na vida e na obra dele. E aí nós vamos pensar um pouquinho e olhar um pouquinho para isso. O Monteiro Lobato, ele foi um homem de muitas facetas, né? Ele foi fazendeiro, foi empresário, editor, escritor. E no decorrer da sua vida e da sua obra, muitas vezes, em um momento ele se posicionava de uma maneira e no momento seguinte ele já se retratava. Então é bem interessante olhar para esses movimentos, né, que o Monteiro Lobato ele fez. Nós iremos analisar aqui alguns exemplos, né. Eu vou partir da obra do Monteiro Lobato de 1918, chamada Urupês, em que ele vai falar dos caboclos. E ele vai escrever um texto, né, dentro desse livro, intitulado Velha Praga, porque ele dizia que os caboclos, eles eram indolentes, que eles eram preguiçosos, que eles aproveitavam que a natureza lhes dava e não faziam nada, né? Não plantava nada, não cultivava nada, ateava fogo nas matas, eram pragas, segundo o Monteiro Lobato. Inclusive a figura do Jeca Tatu, né, tão conhecida por todos nós brasileiros, é um personagem de Monteiro Lobato que vai simbolizar aí o caboclo. Anos depois, Monteiro Lobato ele se retrata e ele diz que os caboclos, eles não são indolentes, eles estavam indolentes. Aí ele vai ponderar, vai colocar que na verdade eles eram produtos de uma situação de vida muito hostil, e vai pensar nas questões sanitaristas, que eles não tinham acesso também à saúde, enfim. Então ele vai retratar, né. Aí vamos pensar agora na questão em outra dualidade, né. O Monteiro Lobato, ele comprou a Revista Nacional por volta de 1918, 19, e nessa revista, o Monteiro Lobato, que era muito simpático às ideias eugenistas que estavam bastante em voga na época, a época que eu me refiro é início do século XX, aqui no Brasil, né? Então essas teorias eugenistas, esse racismo científico, estava muito em voga, e o Monteiro Lobato, ele deu espaço da revista que ele havia adquirido para que muitos eugenistas escrevessem e pensassem a respeito das teorias eugenistas, né? Ou seja, ele acabou colaborando para esse racismo científico, o que poderíamos colocar aí na conta de algo negativo. Por outro lado, ele fomentou grandemente a literatura dentro do território nacional, quando ele adquiriu a editora Monteiro Lobato, que depois viria a ser a Companhia Editora Nacional, e ele trabalhou nessa distribuição dos livros pelo território nacional. Então ele dinamizou demais a literatura dentro do território. Então a gente vê aí, né, duas atitudes, assim, positivo, negativo, né, a mesma pessoa. Vamos pensar agora um pouquinho a respeito do negro, né, que eu acho que é o ponto principal aqui. O negro, dentro da obra de Monteiro Lobato, é algo muito interessante, porque em 1920, Monteiro Lobato escreve um conto intitulado Negrinha.
É um conto incrível, eu recomendo a todos que leiam. E nesse conto, ele vai falar a respeito de uma criança, filha de uma escravizada, que ficou órfã e era tratada muito, da pior forma, assim, possível pela Sinhá. E o jeito que ele fala é como se ele estivesse, assim, denunciando, sabe, os maus tratos recebidos, né, por essa criança negra. Ok, aí seria em pró do negro, vamos dizer, né, assim. Depois, em 1921, no livro Narizinho Arrebitado, nós vamos nos deparar com uma composição da personagem Tia Anastácia, uma composição extremamente interessante, porque nessa época, meados de 1920, o negro, ainda que fosse mais da metade da população, né, pardos e negros, o negro não aparecia na literatura, ele era invisibilizado. E quando aparecia, geralmente não tinha nome, não tinha fala, ou aparecia como alguma companhia perniciosa, de uma maneira bem negativa. O Monteiro Lobato é um dos primeiros escritores aí, branco, né? Escritores brancos a falar sobre o negro com uma maior profundidade. Escritores negros falando sobre o negro, nós temos aí nomes, né, de peso, como o nosso herói nacional, Luiz Gama, né, como por exemplo a Maria Firmino dos Reis, Carolina Maria de Jesus, gigantes. Mas agora olhando para o branco escrevendo sobre o negro, o Monteiro Lobato ele traz essa escrita. A princípio, a tia Anastácia, ela foi composta como personagem de maneira positiva. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Tem uma passagem no livro de Narizinho Arrebitado em que a Narizinho ela é picada por uma vespa. E aí a dona Benta fica toda perdida, não sabe o que fazer. Aí vem a tia Anastácia e resolve toda a situação. Resolve tudo, né? Então, ou seja, uma coisa positiva, legal. E uma outra passagem ainda, a dona Benta, ela tá brincando com os netos, fazendo peraltices assim, e ela comenta que ela não quer ser pega em falta pela tia Anastácia. Ou seja, né, ela está com medo de ser surpreendida por uma mulher negra. Olha o poder que a tia Anastácia tem. Bem interessante, né? São construções positivas. Só que, alguns anos depois, o Monteiro Lobato ele vai submeter a sua obra à comissão que iria escolher os livros que iriam para as escolas, e a obra dele é censurada. A comissão, ela escreve, eu marquei aqui para ler para vocês, ela escreve assim: algumas ideias boas, mas outras inconvenientes. Julga a comissão que também pelas expressões pouco delicadas que nele aparecem, não deve ser aprovado. E aí ele tem a obra dele reprovada, né, nessa comissão. E alguns anos depois ele lança uma nova edição contendo, né, esses escritos de Narizinho Arrebitado. Agora em 31 vai aparecer como Reinações de Narizinho. E aí nessa nova edição, a tia Anastácia, ela já não tem tantas qualidades assim, ela já é vista de uma outra maneira. E o Monteiro Lobato, ele dizia, o livro, ele é um produto comercial como outro qualquer, ele é um produto. Então, aí fica um questionamento, né? Será que ele retirou todas essas qualidades da tia Anastácia porque seria mais aceito comercialmente na época, de repente? Não sei, pra gente pensar, né? E isso daí que eu tô descrevendo é 1920, 1921. Passado um tempo, né, em 1936, no livro Memórias de Emília, a boneca, ela começa a xingar a tia Anastácia. Começa a chamá-la de beiçuda e dizer assim, que Deus, quando preteja uma criatura, é castigo. Em 1939, no livro Caçadas de Pedrinho, nós também temos uma outra cena pavorosa que descreve a tia Anastácia subindo um mastro e narra que ela o fazia como uma macaca de carvão. Então assim, né, 2 momentos e 2 falas aí. Bom, isso daí só foi um breve apanhado, né, sobre a obra. Os objetivos que eu tive foi justamente analisar um pouco essas contradições, tirar um pouco dessa dicotomia, o Lobato ele é só ruim, a obra lobatiana não presta,
ou ele é só bom, ninguém é só bom, ninguém é só mal. Então é interessante a gente olhar, né, o que serve dessa obra, o que não serve, o que podemos fazer com essa obra, de que maneira mediar. Então, o outro objetivo, além de olhar para a complexidade do ser, é pensar de que maneira mediar a obra de Monteiro Lobato. Ela deve ser cancelada? Deve ser queimada, como alguns dizem? Ou tem muita coisa boa na obra de Monteiro Lobato? De fato, a obra de Monteiro Lobato ela é muito bem escrita. E Monteiro Lobato ele endereçou essa obra para as crianças sem fazer algo raso porque era para criança. Ele queria uma literatura de qualidade, então ele discutia coisas bem interessantes, né? Não julgando que a criança fosse incapaz de entender. Então muitas coisas na obra de Monteiro Lobato elas podem sim ser utilizadas. Os meus referenciais teóricos, eu li bastante textos a respeito de Monteiro Lobato, textos escritos por especialistas, né, em Monteiro Lobato, como por exemplo a Marisa Lajolo, a Silza Bignotto e vários outros artigos e teses e dissertações que estavam aí na internet, especialmente na plataforma Cielo. E também olhei para as próprias obras de Monteiro Lobato. Autores como Gilberto Freire e Florestan Fernandes também foram utilizados, né, as ideias desses autores. E a minha metodologia foi uma revisão de literatura em cima desses textos que eu acabei de mencionar, em cima também de entrevistas, seja áudio ou vídeo, e sobre as obras do próprio autor, como eu já mencionei. A conclusão sobre a importância da gente contextualizar, né, da gente pensar a respeito do contexto histórico, de onde emerge uma obra, de onde vem esse autor, para que a gente consiga entender. Lógico, né, que o racismo ele nunca vai ser justificado, mas para que é importante olhar para o contexto, principalmente junto aos estudantes. Como que era? Como que as pessoas pensavam, né? Anotar a evolução das mentalidades, os progressos humanos e sociais, pensar sobre uma mediação adequada dessas obras. Com os alunos maiores é possível fazer uma mediação. Com os alunos de até 5 anos, a quem essas obras chegam bastante, pensadores como Vygotsky e Piaget, eles fazem um alerta de que a criança até 5 anos, elas não tem muito essa noção de tempo histórico, de diferenciar o passado, o presente, aconteceu lá atrás, no início do século XX, no final do século XIX. Então, para criança de até 5 anos é difícil fazer isso, né? E aí, em um dos artigos que eu li, o autor ele sugeria que para crianças de até 5 anos, que seria interessante, eu concordo, que essa obra ela fosse editada, né? Agora, para os maiores, é interessante trabalhar, sim, a obra no original, justamente para problematizar todas essas questões. Reconhecer a beleza das escritas de Lobato, né, que se preocupou em dar uma escrita de qualidade para as crianças e fazer de uma maneira bem crítica, problematizar, né, utilizar o que o próprio MEC orienta, né, para que utilizemos essas passagens, essas obras que às vezes trazem valores que não são os nossos, do nosso tempo, usar para problematizar e aprofundar com os estudantes. É isso. Muito obrigada.